Bom dia, pessoal. Tudo bem, meninos e meninas? Nós estamos passando aí esse período de quarentena. Espero que estejam bem. Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo via vídeo, né? Eu de cá, vocês de lá. Até porque nós não podemos nesse momento ficar nos encontrando, mas tudo dará certo no momento oportuno. Nós paramos na última aula fazendo os exercícios da página 26. Passei esses exercícios para casa, no quadro, estão lembrados? Então nós vamos dar continuidade na página 27. Aqui fala os mestres da arte popular. O termo mestre, em qualquer lugar que vocês forem, a principal conotação explicativa para ele, a etimologia vem de aquele que ensina. Então, mestre pode ser mestre de qualquer coisa. Um mestre cuca, que ensina culinária, um mestre de artes marciais, um mestre de retórica, um mestre de filosofia, um mestre de arte, um mestre que ensinará aos seus discípulos, ou na arte se diz aprendizes, como nós tínhamos no Renascimento, aquele determinado tipo de arte exercido por aquele artista. O Michelangelo Buonarroti, o Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Hieronymus Bosch, todos eles tiveram mestre, né? Alguns artistas, eles são autodidatas, eles não tiveram mestre nenhum, aprenderam sozinho. O maior exemplo para nós é o holandês, o Vincent van Gogh, que ao olhar as pinturas, ele começou a pintar sozinho, não precisa fazer nenhum comentário à parte sobre Van Gogh, que não aprendeu com ninguém, a não ser com ele mesmo e a vontade de pintar, e se transformou no maior mestre holandês de todos os tempos. A criatividade de um povo move a arte popular. Você precisa ser criativo, é o que eu sempre cobro para vocês nos trabalhos, estão lembrados? Eu não cobro se o trabalho ficou bonito ou ficou feio. Eu cobro que você tenha interesse em fazer, mas principalmente se você foi criativo no seu trabalho. Porque a criatividade, ela é tudo. Muitas das vezes, uma produção anônima se destaca em comunidades específicas. O mestre, ele não precisa ser propriamente conhecido. Apenas ele tem que ter criatividade no seu trabalho. Alguns artistas populares acabaram criando um estilo tão significativo que passam a ser referência para a sua região. Ele não é conhecido nacionalmente, mas regionalmente, ali na sua própria localidade, ele se transforma numa pessoa exímia, artisticamente falando. Eles são então denominados de mestres, porque ele acaba ensinando aquele fazer artístico para outra pessoa. Quando eu falei mestre cuca, aqui em Goiás nós temos uma referência como doceira, a nossa querida Ana Lins, conhecida mundialmente como Cora Coralina. Ela passou grande parte do seu tempo como doceira e nos momentos de folga ela escrevia poesia. Tanto ela é conhecida pelo doce, como ela é conhecida pelas suas belíssimas poesias. Assim, outros membros da localidade aprendem com eles e replicam seus estilos. Para que eu seja chamado mestre, eu tenho que ter um aprendiz, eu tenho que ter alguém que aprendeu comigo, né? Eu tenho que passar esse conhecimento para frente. Se eu não passo esse conhecimento para frente, eu não posso ser considerado mestre. Então, eu preciso passar esse conhecimento adiante. Vamos aqui citar, juntamente com o livro, 3 grandes mestres, né? Lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 2, a página 27. Vitalino Pereira dos Santos é o primeiro, é o mestre Vitalino. Nós temos um pernambucano da cidade de Caruaru, conhecido como mestre Vitalino, dos ceramistas mais populares do Brasil. Quando fala ceramista, porque trabalha com cerâmica, propriamente com argila, conhecida mundialmente como o barro, tá? Muito fácil de ser manuseado. Desde criança, modelava peças de barro. Fazendo ali com barro mesmo, vocês talvez não tenham essa oportunidade, eu tive, de fazer bolinho de barro, boizinho de barro, né? Brincar com a terra mesmo. Seu trabalho ganhou visibilidade a partir da primeira exposição de cerâmica pernambucana no Rio de Janeiro, em 1947. Então nós estamos lá em 1947, no governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Aquele intervalo que o Getúlio deixa o governo em 45 e depois volta em 51.
O presidente do Brasil era um militar, né, o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro da Defesa de Getúlio Vargas. Sua obra materializa o imaginário do sertão nordestino, com elementos e personagens em seu cotidiano que transitam pelas mais diferentes situações e posições sociais. É engraçado que a obra de Mestre Vitalino ela se parece demais com os desenhos feitos na literatura do cordel. É aquele desenho simples, né? Traços bem simplórios, parecendo traços de uma criança. As obras de Vitalino também têm esse traço meio infantil, e é isso que dá uma singularidade ao seu trabalho, a simplicidade dentro de suas obras, que torna ali de uma beleza extraordinária. Em Caruaru, é possível visitar o local onde ele residiu, que se tornou a casa Museu Mestre Vitalino, com obras e objetos pessoais do artista. As ferramentas que ele utilizava para fazer ali o seu trabalho, né, para poder trabalhar o barro, modelando ele, lembrando que a forma de escultura do barro é a modelagem. Você pega o barro, mole, né, levemente umedecido, você vai modelar ali o que você quer fazer. Muito fácil de fazer. Quando voltarmos às aulas, vai ser em breve, se Deus quiser, nós vamos fazer uma modelagem em sala de aula. Vou pedir que vocês levem argila, que se encontra em qualquer papelaria, não é caro, né? E nós vamos tentar fazer uma modelagem lá na sala de aula, criando ou recriando ali uma obra de algum grande outro artista. GTO, que é o Geraldo Teles de Oliveira, infelizmente, como o nosso mestre Vitalino já faleceu, né, no ano de 1990, ele nasceu em 1913, então, assim, ele viveu quase todo o século XX, mineiro de Itapecerica, escultor, ficou conhecido como GTO, abreviação do seu nome. Sua terra, com suas festas religiosas, danças típicas e temas religiosos, era sua inspiração. Quer dizer, aquilo que era do seu povo, aquilo que era ali da sua localidade. Se eu fosse um artista local, eu me inspiraria muito naquilo que nós temos aqui em Goiás. As cavalgadas, as festas juninas, como nós temos aí todos os anos no Candomblé Paranaíba. Eu me inspiraria na culinária goiana, né, o mundialmente conhecido frango com pequi, o frango com gueroba, comida tipicamente nossa aqui, e não deixando de lado a nossa poderosíssima e mundialmente conhecida pamonha. Quando eu digo mundialmente conhecida, porque vem gente de fora experimentar a pamonha do estado de Goiás, que é a melhor do mundo, aquela pamonha imensa, com queijo, com linguiça e tudo mais. É uma maravilha. A madeira foi sua principal obra do trabalho. Estou falando do GTO, Geraldo Teles de Oliveira. Não confunda com o GTI. GTI é de videogame, não tem nada a ver com isso aqui. Desde o início de seu trabalho, que começou em 1965, ele trabalhava a madeira. A forma de escultura da madeira é esculpir. Então, esculpe a madeira, retirando o excesso da madeira. No barro, modela. Na madeira, esculpe. Tá? É a escultura. Sua produção tem características peculiares, com a presença de figura humana repetida e reorganizada várias vezes. Então ele cria públicos, ele cria historietas em forma de escultura. Com espaços vazios e encaixes, ele cria uma espécie de trama imaginária. Ele consegue contar uma historinha, né, utilizando ali das suas esculturas. Dá para a gente fazer uma referência ao filme Toy Story, onde o Andy, né, o dono dos brinquedos, ele conta a história com seus brinquedos. Né? Então os brinquedos são utilizados ali para várias historietas, e o desenho, eu acho um desenho genial por isso, porque a imaginação do Andy é muito grande. Ele consegue trabalhar de uma maneira muito bacana, às vezes com brinquedos muito simplórios. Você tem brinquedos aí na sua casa, né? Não diga que você não está na idade de brincar mais, que eu ainda sou uma criança, eu ainda gosto de brincar, eu brinco com os meus filhos, porque o dia que você deixar a criança dentro de você morrer, certamente você já está morto há muito tempo. Somos eternas crianças, é claro que para as brincadeiras, temos que ser maduros para as coisas sérias e responsáveis, mas precisamos deixar a criança dentro de cada um de nós, sorrir, brincar e pular ciranda, que é o conteúdo da nossa próxima página. Isabel Mendes da Cunha, natural do município de Itinga, em Minas Gerais, ainda jovem se mudou para a cidade de Santana de Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha.
Lembrando que o Vale de Jequitinhonha fica no norte de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil, mas é ali no Vale de Jequitinhonha, na Serra da Canastra, que vai nascer o Rio São Francisco, o rio mais importante para o Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco é equiparado e comparado para o Nordeste brasileiro como o Nilo é comparado para o Egito, porque ele leva água aos maiores rincões do Nordeste. Inclusive, nós temos lá o processo de transposição do Rio São Francisco, abrindo o veio dele em vários leques para que a água possa escoar para regiões extremamente semiáridas. A Isabel Mendes da Cunha, desde menina, já criava pecinhas de barro, como eu disse para vocês, brincando com o barro. Imitando a mãe, que era louceira. O que é uma louceira? Fazia filtro, fazia barro, fazia vasilhas de cerâmica, né? Os jarros muito utilizados no dia a dia das comunidades mais carentes. Ela ganhou notoriedade com a produção de bonecas, representando casais de noivo, que ela vendia para jovens que se casavam, né, para colocar aqueles bonequinhos de noivo em cima do bolo. Então isso aí é o costume para todo lado. Lá ela fazia de barro, ela cozinhava esse barro, nós chamamos de queimar o barro, para que eles fossem presenteados aos noivos recém-casados. Além disso, também, ela representava mães amamentando o filho. A importância da amamentação. Aqui na cidade, no mundo cosmopolita, a amamentação é uma coisa ilógica para nós, porque utiliza-se muito da mamadeira. Mas lá nas comunidades carentes, onde o leite às vezes é escasso, a mãe amamenta o filho até 2 ou 3 anos, porque é o alimento principal dessa criança. Antigamente, antes dela ter um detalhamento, os olhos desses bonequinhos eram pintados. Depois ela foi requintando ali o seu trabalho, ela foi criando uma espécie de detalhamento, conseguiu fazer os olhos em alto relevo. Então nós temos 3 grandes artistas citados na página 27. Mestre Vitalino, GTO e a Isabel Mendes da Cunha. Na página 28, nós temos algo relacionado à ciranda. Ciranda, que é a brincadeira de roda infantil, conhecido por todos, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Mas lá na região de Pernambuco, ela é uma espécie de festa popular muito importante. Inclusive, nós temos os mestres cirandeiros, que criam uma espécie de quase que um carnaval de ciranda, onde nós temos um conjunto de artistas que trabalham e é representado nas praças públicas para entretenimento do povo. Compõe-se a ciranda, o mestre ciranda, o contramestre e os músicos que ficam no centro da roda. A questão A. Você conhece alguma música de ciranda ou já cantou alguma? Conhece. Eu acabei de cantar. Quando você estudava lá com as tiazinhas lá do infantil, com certeza um dia elas brincou de ciranda, cirandinha com vocês. A roda começa no sentido anti-horário, então é o contrário, né? E cabe ao mestre a responsabilidade de comandar a animação e tirar os cantos. Então coloca-se vários cantos, às vezes até improvisados. E muitas das vezes aquela ciranda recebe o nome do próprio mestre. Suponhamos que eu fosse o mestre de ciranda. Então seria a ciranda do mestre Alex, ou a ciranda do mestre Miranda, ou conhecido internacionalmente, ciranda do mestre Alenda. Uma das cirandeiras conhecidas é Maria Madalena Correia do Nascimento, que inclusive ela vai se transformar num patrimônio vivo da cultura nordestina pela importância dela. Tá? Essa senhora aqui, ela é uma mestre cirandeira muito importante de lá. Além de cantar, a Lia, que como é chamado, Maria Madalena, também compõe danças cirandas divulgando a cultura popular por meio de suas apresentações. Não é só cantar, divulgar a ciranda. Também tem o exercício da letra B. Em seu estado ou cidade, quais são as manifestações culturais que você conhece? Você vai escrever as manifestações que nós já trabalhamos em sala. Procure saber as manifestações culturais que nós temos aqui. Que tipo de festa cultural nós temos? Que tipo de dança? Só vou dar um exemplo para vocês. Aí no Paranaíba tem uma festa cultural. O exercício da página 28. E vocês também farão uma pesquisa e responderão os exercícios da página 29. Semana que vem voltaremos com as páginas 30, 31, 32 e 33.
Até lá, um abraço para vocês, se cuidem, porque a vida é muito bela. Cuide dela.